Bom dia. Hoje temos connosco o Miguel Monjardino, que é a presença regular na opinião, na televisão, nos canais sobre política internacional, mas hoje vou-lhe perguntar outras coisas que não têm diretamente a ver com política internacional. Hoje é dia 22 de março e a Consulai faz 20 anos. Nós temos um orgulho enorme daquilo que temos feito até agora, porque no setor agrícola, agroalimentar, mas estamos preocupados em olhar para a frente e para os próximos 20 anos. E por isso ia perguntar aqui, fazer uma pergunta difícil ao Miguel, que é: o que é que podemos esperar nos próximos 20 anos e como é que nós devemos estar posicionados para poder estar no futuro a colaborar, como temos feito até agora no setor agrícola e agroalimentar? Obrigado, Miguel, por estares aqui. Não, obrigado, Luís. A Consulai faz 20 anos e eu já vou olhar para o futuro, mas também é uma grande oportunidade de olhar um bocadinho para trás e relembrar que conheci o Luís, meu Deus, em 1995, 1996 em Inglaterra. E, portanto, muitos parabéns. O problema quando nós olhamos para a frente na política internacional é que é muito difícil perspectivar a 10, 20 anos de distância. Talvez consigamos 3 a 5 anos, talvez seja o máximo que nós conseguimos fazer. E mesmo assim, os limites do conhecimento humano são grandes, mas eu diria que nós nos devemos preparar para uma década muito interessante, sobretudo na fase de saída do pós-pandemia. E uma das coisas que me intriga mais, e talvez aí haja uma ligação interessante com todo o setor agroalimentar, é até que ponto a pandemia terá ou não impacto na reconfiguração das cadeias de valor logístico em todas as áreas, por assim dizer. Há uma área tecnológica, onde há muitas coisas interessantes a acontecer, mas a nível da área agroalimentar, acho que será muito interessante, no fim de contas, termos uma ideia de que impacto é que terá a pandemia nesta reconfiguração logística. Portanto, essa é uma das áreas que eu seguirei com interesse nos próximos tempos. Miguel, e uma pergunta. Nós temos sido uma empresa portuguesa, há 3 ou 4 anos temos tido vários projetos europeus, temos feito alguma coisa também em África, mas se quisermos, como queremos, ser uma empresa cada vez mais internacional e termos um posicionamento mais, não diria global, mas pelo menos internacional, como é que nos podemos perspectivar nesse desenvolvimento, nessa afirmação internacional? Bem, as empresas não são muito a minha área, mas eu diria que há 2 coisas a ter em conta. A primeira é perceber, no fim de contas, como é que o mercado evolui e onde é que a Consulai se integra no mercado. Portanto, uma boa leitura do mercado penso que é sempre interessante. Mas há uma coisa que eu acho que é muito intrigante para qualquer futuro de qualquer empresa ou de qualquer instituição, que é a atração e a retenção do talento. Ou seja, onde está o talento, como é que se recruta o talento, mas sobretudo hoje em dia como é que se mantém o talento que está disponível em termos internacionais. Cá está uma questão que é muito interessante para as universidades, para as empresas e para todas as instituições que, no fim de contas, querem ter um futuro intrigante nos próximos tempos. É a parte do talento. E na experiência que tu tens e nas relações, na análise do cenário internacional e daquilo que tem acontecido com Portugal também, devemos ser uma empresa portuguesa com um pé lá fora, ou seja, centrar a nossa atividade cá, ou é fundamental ter um pé lá fora e começarmos a pensar em ter uma atuação realmente física lá fora e ter pessoas lá fora e contratar pessoas de fora? Ou se devemos sentar-nos mais numa aposta nacional virada para fora? Eu diria 2 coisas. Uma é modesta no fim, que é... Mas começando pela primeira. A parte mais interessante para um país como Portugal é, no fim de contas, como nós não temos muitas tecnologias modais, ou seja, tecnologias que são transversais no próximo ciclo tecnológico e que são essenciais a qualquer projeto estratégico, no fim de contas o que é mais importante para nós é compreender onde está o ecossistema tecnológico e empresarial que mais nos interessa. Em tempos nós tivemos tecnologias modais, nós hoje em dia não temos, e portanto é muito importante perceber onde é que elas estão, quais são as que mais nos convêm e qual é o melhor ecossistema para nós. Esta é a parte que me parece mais importante e talvez também de mais difícil leitura e de escolha em termos empresariais, mas eu acentuaria sobretudo a parte da compreensão do melhor ecossistema, quer para o país, quer para as empresas que atuam e criam riqueza, no fim de contas.
Uma última questão. Hoje, por acaso, é o dia da água e a água está certamente na nossa atividade e no nosso pensamento, na nossa atuação. Na Conselheia é um dos grandes temas para o futuro, isso não tem dúvida nenhuma. É difícil pensar a 20 anos, mas se calhar é mais fácil pensar a 3 ou 4 ou 5, como disseste. Quais são os 2, 3 temas que vão dominar a atualidade e o desenvolvimento dos próximos anos em termos de desenvolvimento tecnológico e inovação? Onde é que nós queremos estar? Eu diria duas coisas. A primeira é nós compreendermos onde é que estão as maiores concentrações de recursos. Eu estou a falar de recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, ou seja, onde estão, no fim de contas, os grandes clusters dessas áreas e como é que nós, no fim de contas, nos integramos, ou que parte é que nós podemos ter a nível de componentes logísticas, por exemplo, de participação nestes ecossistemas. Essa parece-me ser talvez a dificuldade mais interessante, mas eu precisava que me repetisse a pergunta, que é uma coisa que... Em termos de grandes temas, quer dizer, nós temos aqui na água, é uma aposta nossa, não é? Sim. Mas pensa em nós, e quando pensa em nós, pensa sempre no setor agrícola, nas empresas do setor agrícola e agroalimentar. Como é que nós, Portugal, nós, empresas do setor agrícola e agroalimentar, e nós, Conselheia, quais são os grandes temas a que devemos estar atentos para nos posicionarmos no futuro a médio prazo? Não é? Portanto, para além da geografia dos recursos, e é muito interessante nós, por exemplo, em termos de água, percebemos quais são as superpotências mundiais que têm enormes recursos hídricos, como, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, onde todos os rios correm na direção certa, no caso americano. Na China, quase todos os rios correm ao contrário, por assim dizer, e, portanto, há uma parte da China que é extraordinariamente árida. A Rússia, por exemplo, será certeza uma superpotência hídrica, portanto, os países que mais água têm. Eu diria que há uma outra questão muito interessante que é, a nível empresarial e a nível científico, há muita ideia da importância da inovação e desenvolvimento tecnológico. E, obviamente, isto é muito importante. Mas tão importante como a inovação e o desenvolvimento tecnológico e as verbas necessárias para fazer isto, é a transferência e a incorporação de tecnologias na atividade diária das instituições. Não serve de nada ter imensa investigação científica e desenvolvimento tecnológico se depois não há o passo seguinte, que é, no fim de contas, a incorporação, a transferência dessa tecnologia para instituições que apoiem, por assim dizer, em ação no terreno. Portanto, eu diria que essa será talvez uma das questões mais interessantes. Quais serão as empresas, quais serão os países que são capazes não só de desenvolver a tecnologia, mas depois de a adaptar às suas necessidades. E nós sabemos que, às vezes, há países que têm tecnologias absolutamente extraordinárias, mas que há, por razões burocráticas e institucionais, imensas resistências à adoção e à transferência dessa tecnologia para as suas atividades. Portanto, os países ou as empresas mais ágeis nesse processo de transferência parece-me que terão um futuro bastante feliz nos próximos tempos. Esse, porventura, é um dos maiores motivos de orgulho, é que nós temos hoje em dia, já agora, temos hoje em dia mais de 1.500 clientes ativos, ou seja, nós trabalhamos diretamente com as empresas e para as empresas, e eu acho que isso tem feito o nosso caminho, que é esta proximidade à realidade, ao mundo real e às empresas. Hoje foi um Favas Contadas um bocado alargado, mas também as perguntas não eram fáceis e por isso é que tivemos aqui o Miguel Monjardim. Muito obrigado por ter estado aqui connosco e espero que daqui a 20 anos possamos cá estar os dois outra vez a fazer o cenário dos últimos 40. Muito obrigado, Luís, e muitos parabéns à Conselheia. Obrigado, Miguel.